Bom, eu me chamo Francis Ney Nascimento, sou farmacêutico, sou mestre e doutor em farmacologia e tenho pós-doutorado em neurofarmacologia. Na Unila eu sou professor do curso de medicina e do curso de mestrado em biociências. Cheguei na Unila em 2016. Atualmente aqui eu coordeno o laboratório de neurofarmacologia clínica, ligado à Faculdade de Medicina, ligado ao Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu, e ao mestrado em biociências, onde a gente executa ensaios clínicos com derivados da cannabis em doenças neurológicas e também doenças da área de reumatologia. Então, contextualiza para a gente, né, como é que estão as suas pesquisas hoje, né, sobre desenvolvimento de soluções para o uso medicinal da maconha? Nós estamos aqui, então, né, coordenando as atividades do Laboratório de Neurofarmacologia Clínica, na Unila, e nós temos um grupo de pesquisadores, tanto médicos, farmacologistas e alunos de mestrado de biociências e da medicina, e nós estamos no momento atuando em 2 ensaios clínicos. Ensaio clínico, que a gente chama de ensaio clínico randomizado duplo cego, com pacientes com Alzheimer, né? Um estudo de 12 meses, que faz parte da dissertação dos alunos de mestrado. Nós estamos tratando com cannabis, uma parceria nossa com a Associação Abrace, de João Pessoa. Estamos já no 5º mês de avaliação desses pacientes, e estamos iniciando um estudo, um outro ensaio clínico, com pacientes com fibromialgia, que pretende tratar também com cannabis, com extratos com doses mais altas, porque a fibromialgia exige doses mais altas de THC e de CBD, que nós pretendemos começar agora no próximo mês, em abril, e vai ter uma duração de 6 meses, até outubro, né? Historicamente, a gente trabalha bastante com Parkinson já, estamos com outro ensaio para começar o ano que vem, com Parkinson, e também ano que vem temos alguns projetos para começar a trabalhar com autismo e com artrose. Então, de acordo com alguns alunos de mestrado que estão entrando, então nós estamos pensando em expandir, além de Parkinson, Alzheimer e fibromialgia, trabalhar também com autismo e com artrose em 2021 e 2022. O laboratório, então, vem desenvolvendo uma série de pesquisas, né? O laboratório vem crescendo à medida que entram alunos nos programas de pós-graduação nossos, né? Novas frentes de pesquisa com a maconha, com o CBD e todo esse universo exatamente. Vem crescendo, né? Exato, estamos crescendo, felizmente. O nosso laboratório hoje envolve mais de 20 pessoas, acho que 22 pessoas, entre alunos e professores, né? Temos alunos de, como falei, de iniciação da medicina, da biologia, da saúde coletiva, alunos de mestrado aqui da Unila, alunos de doutorado de outras universidades, alunos de pós-doutorado também aqui. E então cada ensaio clínico, mais ou menos, a equipe que se necessita para um ensaio clínico, então de 10 a 12 pessoas, ensaios clínicos pequenos com 20 ou 30 pacientes. Então, estamos crescendo, apesar de muita dificuldade. Felizmente, o interesse também de alunos que nos buscam e profissionais também é bastante grande, cada vez mais, pacientes também. Sempre, quando a gente abre um ensaio, a gente anuncia que estamos recrutando pacientes com tal patologia, a gente consegue muito fácil esses pacientes, né? Hoje em dia, a população como um todo, principalmente quem tem doenças que têm potencial de tratamento com cannabis, busca muita informação, né? Então, nos busca também tanto para informação quanto para participar dos estudos. Então, felizmente, nós estamos conseguindo boas parcerias e algum financiamento nos últimos anos também, para conseguir tocar pesquisas que a gente julga interessante, que podem ajudar a elucidar alguns dos efeitos clínicos que a cannabis pode substituir outros medicamentos, inclusive substituir com melhor perfil de eficácia e com menos efeitos colaterais. Ney, então, a gente está vendo que tem um crescimento, né, no interesse do uso da cannabis com essa perspectiva medicinal, né? Isso já é resultado das pesquisas mesmo que estão comprovando, né, um uso muito promissor dela para o tratamento das doenças, né? O que a gente pode antecipar dos trabalhos feitos no nosso laboratório aqui na Unila? Exato, é uma série, né, de pesquisadores ao redor do mundo pesquisando a cannabis. Muitos países já estão liberando, permitindo seu cultivo, tanto para uso medicinal quanto para uso adulto. E muitas patologias da área, principalmente da neurologia, na psiquiatria, pediatria, são doenças que têm potencial de ser tratadas com a cannabis. Por que a cannabis tem tanto potencial, né? O Canadá é um país mais avançado nisso, indica ou
demonstra evidências que a cannabis pode trabalhar com mais de 40 doenças, né? Porque nós possuímos endogenamente um tal de sistema endocannabinoide. Então, nós produzimos serotonina, dopamina, sabemos que produzimos também canabinoides, e essas canabinoides da planta cannabis, né, interage com essas moléculas, com essas proteínas nossas, e também pode levar a efeitos terapêuticos. Do nosso laboratório, nós temos alguns achados já interessantes. Nós demonstramos, no ano passado, 2019, uma publicação, um estudo de caso de uma paciente com traumatismo crânioencefálico, que tinha várias crises de espasmos, crises espásticas por dia, né, que são como que tremores, assim, nos seus membros, e também tinha uma perda cognitiva muito grande após um acidente automobilístico. E nós demonstramos que a cannabis, em microdoses, doses muito baixas, dose em torno de 200 vezes menor do que um cigarro de maconha, podia levar aos ganhos anti-espasmo, teve um efeito anti-espasmódico, e teve um efeito de incrementar a cognição. Então, essa pessoa ganhou cognição, teve melhor ganho cognitivo, recuperou algumas memórias, melhorou a fala, né? E esse foi um estudo nosso de 2019, que a gente demonstrou que a cannabis com doses baixas, praticamente desprovida de efeitos colaterais, pode levar a isso. Outros achados interessantes nossos, ainda não publicados, são com relação a Parkinson. Nós demonstramos que, em 2 trabalhos de mestrado, que o THC, a gente vai falar de THC e CBD, são as principais substâncias da cannabis, a gente chama canabinoides. Então, o THC e o CBD, ambos podem ser medicamentos, e muitos estudos mostram que o CBD tem efeito bom para tratar o Parkinson, mas em alguns sintomas que a gente chama de sintomas correlatos e não os principais, como, por exemplo, o tremor do Parkinson. A gente conseguiu estar avaliando que o THC também ajuda no tremor, consegue reduzir o tremor em pacientes com Parkinson que já não respondem a outros medicamentos. E por último, nós estamos trabalhando com Alzheimer, também com doses muito baixas, e temos um paciente que já está há quase 3 anos com também doses muito baixas de cannabis, de microdoses de THC e CBD, e teve um efeito na memória muito bom, um efeito de recuperação da memória, e um teste chamado Mini-Mental. Alzheimer é interessante reportar que é uma doença que não tem nenhum medicamento efetivo, na verdade, que possa tratar ou reverter ou estabilizar a mesma doença. Os nossos resultados mostram que a cannabis é possível, tem o poder de talvez tanto estabilizar a progressão da doença do Alzheimer, que é uma doença de perda de memória, né, principalmente, memória espacial, memória também declarativa, mas também é capaz de reverter algumas perdas que o Alzheimer leva. Isso já se demonstrou em animal, e o primeiro estudo que tenta mostrar isso em humanos é o nosso, então a gente está tentando publicar esse caso, e já começamos um ensaio clínico para aumentar o número desses pacientes. Então, o nosso foco hoje é em demonstrar que, principalmente que o THC, extratos ricos em THC, que é, até certo modo, considerado o vilão da maconha, né, comparado com o CBD, que seria o mocinho, mas que o THC também tem efeitos medicinais, outros grupos ao redor do mundo já têm demonstrado, obviamente, mas em termos de Parkinson e Alzheimer, nós estamos entre alguns grupos aqui do Brasil que tentam demonstrar que o THC também tem efeito medicinal, principalmente em Parkinson e Alzheimer. Ney, você falou aí com a gente está vendo que tem bastante resultado científico no tratamento, né? Mas assim, a gente nota que a questão política tem dificultado bastante a pesquisa, né? Alguns dias a Anvisa vetou alguns tipos de pesquisa. A questão, como está essa questão na nossa legislação? Como você vê o governo tratando essa questão, tanto da pesquisa quanto para o uso adulto? Como você vê isso acontecendo? Se me dá 5 horas para responder essa pergunta, Luiz. Bom, por parte, a primeira limitação grande nossa aqui no Brasil é o cultivo, a proibição do cultivo. O Brasil proíbe o cultivo, né, há décadas. Então, se você proíbe o cultivo, nós podemos plantar cannabis aqui, todo o resto fica muito limitado, custoso, ou burocrático e lento, né? Então, países nossos como Uruguai, Paraguai, aqui do ladinho, Argentina, dando nisso, Colômbia, já permitem o cultivo, seja para uso medicinal ou seja para uso adulto. Então, essa é uma grande limitação nossa. No momento, com o atual governo, é muito mais conservador, né? E dessa forma impede qualquer tentativa, inclusive, de debate sobre isso. Então, tem uma relação muito grande com grupos religiosos, né, que também tem
são tanto quanto obscuros, eu diria, nessa relação, nenhuma abordagem científica. E, infelizmente, o estigma, né, é causado pela proibição, ou pela guerra às drogas, mas pela proibição da cannabis, que já tem uma proibição mundial há quase um século, leva a uma limitação do debate, basicamente, né. Há um renascimento da pesquisa com cannabis ao redor do mundo, há um renascimento desse debate. Nós ficamos 50 anos com proibição, seja para o uso, seja para pesquisa, mas o mundo já está há alguns 10 ou 15 anos mudando isso, né? Seja nos Estados Unidos, seja na Espanha, na Inglaterra, no Uruguai, e o Brasil está perdendo tempo, está avançando do ponto de vista medicinal, quanto do ponto de vista industrial, o uso adulto mesmo, né? O preconceito, o estigma, reforçando a política punitiva ao usuário de drogas, né, enquanto outros países já veem isso como, e há muito tempo, todo mundo já deveria ter visto isso como um problema de saúde pública e de direito individual, né. Nós sabemos, em relação a cannabis, por exemplo, hoje sabe-se que o álcool é uma droga muito mais pesada que a cannabis, tanto da forma de causar dano a quem usa, né, dependência, danos do sistema nervoso central, danos hepáticos, quanto também os danos à sua sociedade, né. Ou seja, o álcool influencia ou leva a muitos acidentes de trânsito, leva a violência doméstica, né? Leva a violência, enfim, em locais de lazer, enquanto a cannabis não leva a isso, mas é a cannabis que é proibida, né? Então, infelizmente, falta de ciência, né? Falta de um pensamento científico, falta de uma cultura científica, que a gente vê hoje, infelizmente, em relação à pandemia, né? Onde nós temos que, depois de 200 anos quase de vacina, temos que fazer campanha. Quer dizer, o governo nem faz campanha, mas deveria fazer. Temos que nos conscientizar sobre uma vacina. Imagina sobre a cannabis, infelizmente. Nós estamos muito, muito atrás de minimamente um mundo baseado em ciência, eu diria. Ney, e você tem citado aí nesse nosso papo que alguns países vizinhos estão mais avançados nessa situação, né? Comenta pra gente um pouco, né, quais são e em que pontos eles já estão evoluídos nesse papo do uso da cannabis como medicinal. Sim. O Uruguai é o principal exemplo, né, ficou mais famoso na gestão do Pepe Mujica, acho que já faz quase 10 anos, um pouco mais até. O Uruguai foi o primeiro país do mundo que autorizou a cannabis como uso adulto, né, ou o antigo uso recreacional, né, quando as pessoas fumam. Então foi o primeiro país do mundo que autorizou de forma nacional o cultivo e o uso da cannabis. Depois também a Colômbia hoje, o Uruguai já está caminhando bastante, também muito evoluído na cannabis medicinal como medicamento. Várias indústrias estrangeiras da América do Norte, da Europa, estão se colocando no Uruguai, porque lá tem essa liberdade individual, lá tem essa liberdade regularizada, né, e é um país muito estável, democraticamente falando, né, um país que sempre foi uma vanguarda em termos de liberdades na América do Sul. Depois também a Colômbia já permite o cultivo de cannabis, então já tem empresas, fazendas de cannabis na Colômbia, visando produção medicinal. O Paraguai, nosso vizinho aqui, super perto, também tem, a partir do ano passado, já emite licença para algumas empresas cultivar cannabis, então já temos também cultivo legal no Paraguai. E a Argentina também tem dado no último ano, em 2020, algumas legislações têm andado, tanto para o autocultivo, e está caminhando fortemente para permitir também o cultivo para uso medicinal, o cultivo para uso industrial. Então são países próximos aqui, todos ao nosso redor, principalmente na região sul, que já estão avançando nisso, né? Cabe lembrar que a cannabis não é só medicamento, a cannabis pode ser o cânhamo, né, que é a cannabis com baixos teores de THC, né? Lembrando, o THC é o tetraidrocannabinol, que tem em doses altas o poder de causar efeitos inebriantes, ou entre aspas, de chapar, é o THC, e o CBD não tem esses efeitos. O CBD tem apenas efeitos medicinais, digamos, o THC tem efeitos medicinais, mas também tem efeitos psicoativos. E quando se produz cânhamo, então, eu posso produzir cânhamo para também uma série de outros produtos que envolvem biotecnologia. Então, eu posso produzir plástico, posso produzir óleo, posso produzir tecidos, posso produzir uma série de outros produtos derivados da cannabis, né, além de medicamentos que podem agregar valor. Então, o Brasil está perdendo dinheiro, né? Tem estudos que mostram, tem um grupo muito forte que estuda cannabis na Federal de Viçosa, em Minas Gerais, que é uma faculdade de agronomia muito forte,
que demonstra, fez um mapeamento de todo o Brasil, onde você pode cultivar cannabis e qual espécie de cannabis se adapta melhor a cada altitude, latitude e clima, né? Então, e se vê também que a cannabis pode, inclusive, gerar mais valor do que a própria soja, né? Por isso que, nos últimos anos, tem um pouco despertado também o interesse do chamado agronegócio no Brasil. Aproveitando essa deixa que você falou do agronegócio, Ney, alguns dias atrás um laboratório patenteou o canabidiol, né? E, enfim, houve essa patente e a gente está vendo, né? As pesquisas têm mostrado e a gente tem notado que há um movimento grande financeiro, né? No tratamento da cannabis, né? Na indústria da cannabis, chamamos assim. E me parece que o agronegócio agora, notando esse grande valor financeiro, você acha que vai haver uma pressão maior do agronegócio para produção, né? Produção em larga escala, produção industrial, e aí a gente vê que na esteira de se o agronegócio comprar, você acha que as pesquisas vão ficar um pouco menos restritas, né? Porque a gente sabe que ultimamente as pesquisas são bem restritas por causa da legislação e tal, essas coisas. E assim, minha grande dúvida é o quanto do agronegócio entrando, dos grandes conglomerados farmacêuticos entrando nessa indústria, como vai ficar a pesquisa em si, né? Se ela vai passar a ser uma pesquisa mais com intuito econômico, né, de valores. Sim, não, excelente pergunta, Luiz. Né, bom, a gente tem chegado até aqui, ou até próximo disso, muito com relação a desempenhar, ou, enfim, o incentivo à cannabis, de movimento ativista, né? Movimento ativista seja das pessoas que lutam pela liberdade individual de fumar maconha, usar maconha, também pelas famílias, pelas mães e pacientes, mães e crianças que precisam utilizar maconha como medicamento. Mas nos últimos anos o movimento inclui muito também, né, o agronegócio, chamado agronegócio, o latifúndio, em termos de Brasil, que está descobrindo que isso pode também, obviamente, gerar valor e gerar enfim, conseguir obter lucros com relação a isso. Eu imagino que sim, já há movimento, já há uma derrubada desse estigma, porque entra capital as coisas mudam, né? Entram valores muito interessantes, então a indústria começa a se mover por causa disso, e isso chega aos governos, isso chega à política, obviamente. Então, há um movimento interessante que favorece, lógico, o uso da cannabis, o uso e a aplicação, né? Mas voltada infelizmente, não pela sensibilidade da ciência, não pela sensibilidade de tratar pacientes, mas pela obtenção do lucro. Mas esse movimento, enfim, de alguma forma, é inevitável, e eu acho que também a questão medicinal, os pacientes devem, de alguma forma, aproveitar e pragmaticamente se associar a esse movimento para você conseguir ganhos, né? Obviamente, eu imagino que tendo fazendas de cannabis no Brasil, fica muito mais fácil ter o acesso para pesquisa também, né? Não só a pesquisa, né? Me preocupa muito o acesso do paciente a esse medicamento, né? A saúde é um direito, o acesso ao medicamento é um direito, só que nós estamos privados disso. Então, né, conheço de dezenas de pacientes que dependem ou ficam muito melhor com esse medicamento e não têm acesso, tem que lançar mão, às vezes até ao tráfico, a um cultivo legal para conseguir isso. Então, mais do que obtenção de lucro, até antes do que pensar em pesquisa, que é o que eu faço, me preocupa também o acesso dos pacientes a esse medicamento, né, seja ele como for. E aí tem a questão também da patente do CBD, que você questionou. Uma empresa que até aqui, nossa vizinha aqui do Paraná, tem a patente do CBD, que causa certa estranheza, porque o CBD é uma molécula super antiga, conhecida, então você não deveria conseguir patenteá-la, mas se conseguir uma patente, talvez com seus recipientes distintos, enfim, inclusive no mercado tem alguns rumores sobre alguma contestação sobre isso. Mas enfim, o problema é que também que esse medicamento é um custo elevadíssimo, quase R$3.000, e que essa empresa deve focar, imagino eu, principalmente na venda para o governo, pelo SUS ou via judicialização. O que, mais uma vez, dificulta, então,
o acesso ao paciente. Custo elevadíssimo, né? Então, obviamente, uma indústria não está preocupada com a saúde do paciente, está preocupada também com a obtenção dos seus lucros. E essa molécula tem um custo muito baixo, mas está sendo vendida no Brasil a um custo super elevado, em virtude, muitas vezes, dessa patente que dá exclusividade para eles, que talvez caia nos próximos anos. Então, é uma limitação também. E também a questão do CBD, ou dessa patente, faz algumas induz também outras empresas a buscar também esse mesmo produto ou produtos diferentes para você colocar no mercado. Então, de um lado tem um mercado medicinal, que pretende lucrar com isso. Do outro lado tem um agronegócio, que também pretende buscar lucros com isso, né? Não é um problema, mas isso não se associa a um acesso ao paciente, à saúde de fato, que eu acredito a principal luta das pessoas e deve ser do interesse público que nós devemos ter. Então, acho que sim, o agronegócio pode ajudar nesse aspecto, e espero mesmo que ajude e que a legislação possa contemplar isso também. Com relação a isso, por fim, existe um PL, um projeto de lei, PL 399, quem quiser pesquisar, que é aqui do Brasil, que está em discussão no Congresso há uns 2 anos, imagino eu, que busca regularizar, então, tanto o cultivo para associações e pacientes, que eu acho muito interessante. Então, os pacientes podem cultivá-lo a custo muito baixo, né? Não é sem custo, porque há uma tecnologia mínima, há um gasto mínimo para cultivar cannabis mesmo em casa, mas enfim, permite o cultivo a baixo custo e também permite o cultivo para empresas ou para, enfim, para o agronegócio. Então, acho que esse PL não é o ideal, mas é algo que pode avançar muito se a gente conseguir aprovar esse PL nos próximos anos. Ney, pegando carona aí no contexto nacional, né, dessa luta para pesquisa com a cannabis, conta pra gente um pouquinho como é que vocês têm feito para conseguir os insumos para continuar as pesquisas, né? Tem vínculo com essas associações? Como é que está a luta, né, dessas associações para se manterem ativas, né, com as permissões necessárias para cultivar? Sim, não, esse é um grande desafio, né? Não bastasse um pouco investimento na ciência no Brasil, quem faz ciência com cannabis sofre ainda mais. Nós temos, felizmente já faz quase 2 anos, um convênio com a Abrace, essa associação de João Pessoa, que é pioneira em conseguir em ter uma liminar para cultivo coletivo. Então a Abrace é nossa parceira, doa as doações, nossa colaboradora na pesquisa, então nós conseguimos o material com a Abrace, mas a Abrace é a única associação que tem um cultivo coletivo, de fato, tem e vende para seus associados. De fato, existem já mais de 50 associações do Brasil de pacientes, em quase todas as capitais possuem, em outras cidades também, que os pacientes se reúnem e cultivam de forma ilegal, clandestina, e se apoiam basicamente na sua prescrição médica, para evitar, ou muitas associações têm um advogado que em qualquer problema tenta entrar para justificar com laudo, com receita, que esse uso é necessário, né? Tem uma associação chamada APEP, comandada brilhantemente pela Margarete, que é mãe de uma paciente com epilepsia também, uma epilepsia grave, que tinha um alvará individual para cultivar e conseguiu em 2020, meados de 2020, um alvará coletivo para a associação. E começaram a plantaram 10 mil pés de cannabis e depois de alguns meses foi cassada essa liminar. Mas a PEP segue plantando, seguindo sua orientação de desobediência civil. Então, mesmo a autorização, estão cultivando e estão distribuindo para os pacientes. Então, veja a que condição hoje os cidadãos brasileiros têm que se sujeitar, né? Cultivar algo para tratar seus familiares, seus pacientes, seus filhos, de forma legal. Então, o Estado não dá amparo, não fornece e aí, muitas vezes ainda persegue quem tenta plantar um medicamento, fazer uma planta. Essa situação. E em São Paulo também tem uma associação chamada Cultive, que no mês passado conseguiu uma autorização coletiva também, em nome de 21 pacientes. Até eu fui um dos autores do laudo farmacêutico dessa associação. Então a Cultive agora tem autorização também de forma coletiva para cultivar cannabis. Então são apenas 3, eram 3, hoje são 2, uma foi cassada, de cultivo coletivo. Existe também mais, eu acho quase uma centena de pacientes no Brasil, inclusive uma aqui em Foz do Iguaçu,
que tem aí habeas corpus, pessoas possuem HC individual, né, para usar, cultivar e usar cannabis. Então, essa situação que nós temos hoje no Brasil. Então, é uma situação assim, de corda bamba, todo mundo fica sob liminar, sob habeas corpus, para poder plantar o seu medicamento em casa. Né? Isso é surreal, e eu digo que daqui 10, 20 anos, espero nós possamos olhar para esse momento e ver que inferno que a gente vivia, né? Plantar uma planta para você ter o seu remédio em casa é proibido. É absurdo, né? Nós estamos considerando, se a gente pensa numa linha do tempo, a cannabis tem 12 mil anos de registro, pelo menos que o homem cultiva ela. Em 12 mil anos temos um pontinho de quase 100 anos que é proibida. E nós estamos nesse pontinho negro, infelizmente. Esse ponto obscuro que a cannabis é proibida, mas tenho fé e esperança que isso vai mudar. Então, nesse momento, essa instabilidade jurídica para todo mundo, né? Inclusive esses dias, há algumas semanas, a Anvisa cassou ou suspendeu a autorização da Abrace, né? Então, mas com muita articulação dos pacientes, da Abrace, também articulação política se conseguiu reverter, mas quando a Abrace tem sua licença suspensa, a nossa pesquisa aqui também Foz do Iguaçu também é suspensa, porque a Abrace é nosso principal colaborador em termos, né, de cannabis. Nós também temos pacientes que dependem da gente receber esse medicamento da Abrace para tocar nessas pesquisas. Então, realmente, são esses desafios que sempre nos deixam, não nos dão garantia, não nos deixam tranquilo, enquanto não haja uma legislação eficiente e honesta e que seja segura para todo mundo. Professor, a gente teve uma fala agora que falou de acesso, teve falta de tranquilidade, a gente falou bastante da questão técnica, do cenário, e eu queria perguntar um pouco como está sendo essa relação com a comunidade local, né, as famílias, os pacientes, como que o projeto, quem atua nele, tem contribuído para desenvolver, para compartilhar informações e ajudar a quebrar esse preconceito aqui na região e com as pessoas que estão envolvidas nos projetos. A gente tem um apoio muito grande, Franciele, dos pacientes aqui da região. Então, o nosso primeiro estudo com mais pacientes, digamos assim, foi com Parkinson, e basicamente com pacientes de Medianeira, aqui do lado, que existe uma associação de Parkinson em Medianeira. Então, e essa associação nos recebeu de braços abertos, a gente já chegou com uma proposta, né, a gente foi com um pouco de receio, falava, podemos trabalhar com vocês, temos cannabis para os pacientes, e fomos prontamente muito bem recebidos, né? Esses pacientes, muitos já sabiam que a cannabis tinha potencial, e esses pacientes, inclusive, lutam e vejo que em suas redes sociais se posicionam, né, a favor da cannabis medicinal, principalmente. E aqui em Foz do Iguaçu também não é diferente. Então, quando a gente fala de Alzheimer, a gente teve uma procura imensa por pacientes com Alzheimer, então as famílias nos buscam, e mesmo depois, igual o estudo já iniciou, a gente segue recebendo telefonemas, segue recebendo e-mails sempre, quase toda semana, de pacientes, ou também com outras patologias, pedindo indicação, ou como conseguir o medicamento. Então, eu acho que até houve uma pesquisa no ano passado sobre a percepção do brasileiro sobre a maconha medicinal, ainda não é boa, digamos assim, mas é muito, muito melhor do que há 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Então, eu acho que essa imagem da cannabis como medicamento vem ganhando espaço, sim, e inclusive aqui localmente há uma procura muito grande com relação a esses medicamentos. Existem médicos aqui em Foz do Iguaçu também já se especializando e com vários pacientes tomando cannabis como medicamento, inclusive que a gente indica. Então, eu acho que mesmo tanto a Foz repete ou reflete a percepção nacional. Há, sim, cada vez mais uma aderência, um respeito a esse tipo de medicamento e uma quebra do estigma, né, a essa planta. E acho que, já caminhando para o encerramento, né, a gente vê que está crescendo o interesse de mercado, né, sobre a exploração da cannabis, né? Você falou do agronegócio, patentes registradas, né? Isso abre as portas não, porque acho que vai demorar um pouco para abrir essas portas de verdade, né? Para pesquisa e para o uso desse manual. Mas, de certa forma, facilita os caminhos para o acesso, mas de manter o raciocínio industrial, né? De uso industrial, né? É muito possível que a gente tenha uma liberação futuramente só para uso industrial, né? O que vai vetar, o que pode dificultar esse uso mais
natural, né, vamos dizer assim, da cannabis, né, que não necessariamente essas pessoas que estão participando das pesquisas e que estão realizando esses tratamentos estão tomando, fazendo uso da cannabis de forma industrializada, né, por comprimidos, por cápsulas, ou qualquer outro tipo de tratamento farmacológico, mas muitas delas usam na forma natural mesmo, né? Sim, sim, também ótima pergunta. Então, aí a discussão, acho que para mim começa bem anterior a isso, né? Se discute muito a regulação da cannabis, né? Regulação com medicamento, uso adulto. De fato, pessoalmente, eu acho que a melhor coisa a ser feita é a revogação total de qualquer proibição da cannabis, ou de qualquer drogas, na verdade. Inclusive a posição da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? A revogação da proibição de qualquer droga. Mas com relação a cannabis, por exemplo, outras plantas, qualquer outras plantas, né? Eu brinco com a esqueci o nome da planta agora, que eu sempre brinco, esqueci. Enfim, existem plantas que são venenosas, inclusive, que podem matar, que podem causar asfixia, né? E não são proibidas, né? E a cannabis é proibida. Então, todos os problemas, a gente vai ver ao longo da história, os problemas relacionados à maconha surgem após a proibição. Tanto a questão do suborno, quanto a questão da fiscalização da polícia com relação a isso, quanto a relação ao encarceramento em massa, né? Olha, por que a polícia sobe o morro matando todo mundo? Graças à droga. Porque existem substâncias proibidas. Então, basicamente, a polícia pode matar qualquer um e falar que é traficante, né? Essa sempre a desculpa, é traficante. Ou seja, se não há droga proibida, a polícia não pode subir no morro e matar a esmo qualquer um, para começo de conversa, né? Então, essa questão medicinal ou da maconha e de outras drogas, não há como fazê-la também sem a questão social, né? Então, e uma outra coisa também é você, então, patentear. É um absurdo você patentear uma substância de uma planta. Então, as pessoas não podem plantar, mas uma indústria pode tê-la e vender para você, né? Se não existe com guaco, com a erva cidreira, com, sei lá, com outras plantas, né? Você pode... a planta chegou até o momento porque as pessoas cultivavam, não foi feita em laboratório, né? E agora descobrimos uma planta, vocês podem ficar bem com isso. Não, a planta veio aqui porque as pessoas cultivaram ao longo de milhares de anos, né? Dezenas de milhares de anos. Inclusive, veio até aqui porque as pessoas se sujeitaram nas últimas décadas a cultivar uma planta que é totalmente legal, que até a ONU, em alguma resolução, tinha como meta extinguir-a do planeta, né? Imagina se tivesse conseguido. Então, não conseguiu porque as pessoas ficaram clandestinamente cultivando e cuidando e selecionando linhagens, né? Então, tem essa questão também. Olha, existem, obviamente, ainda mais eu falando como farmacêutico, existe uma série de doenças que talvez você só vai conseguir tratar, e nós estamos vendo isso, com uma dosagem específica, como um medicamento, ou seja, fitoterápico ou um medicamento derivado de cannabis. Então, eu preciso saber a procedência, eu preciso saber a dose, a posologia, quando vai ser tomada, e a pureza dessas moléculas. Mas existem outras doenças que você, às vezes, pode ter apenas fazendo chazinho de cannabis em casa, como nossa avó fazia, você pode resolver muita situação, e muitos resolvem assim, né? E aí, qual o poder do Estado em impedir, ou qual a razão do Estado em impedir que as pessoas possam ter lá em casa e usar dessa forma, né? Então, eu também acho absurda essa proibição, essa restrição apenas a uma empresa, apenas a uma universidade, ou apenas a essa planta que você pode ter, né? Então, lembrando, a cannabis é uma planta que não causa overdose, a cannabis nunca matou ninguém, não há registro na literatura que a cannabis tenha causado alguma morte, né? Uma planta muito segura, muito mais segura que várias outras plantas que inclusive se usam como chás de forma medicinal, muito mais seguros quase todas as moléculas que nós temos na farmácia, né? Então, tem essa questão também, exato. Ou seja, o quanto é necessário ter uma qualidade farmacêutica, e precisa, em muitos casos, eu concordo, se for vender, se for comercializar, tem que ter todos os rigores técnicos, científicos, de aprovação, mas para mim não é saudável e até imoral que você proíba que as pessoas consumam ou tenham essa planta que até hoje chegou aqui porque as pessoas estavam consumindo e cultivando, né? Aí não foi a indústria que nos trouxe a planta por 2.000 anos até nós, foi o povo que cultivou. Então, respeito ao uso medicinal, ao uso local, ao uso adulto, ao uso religioso, né? Hoje em dia a gente diferencia entre o uso adulto, uso medicinal, uso
enfim, para N formas. Isso é muito novo, isso é recente, isso é ocidental, né? Há 10 anos atrás, ou em comunidades distintas nossas, o uso religioso, medicinal, recreativo é tudo uma coisa só, né? Nos seus rituais, nas suas tribos, nos seus povos. Então, é um pensamento muito ocidentalizado e mercantilizado que tenta colocar isso na prateleira e impedir que as pessoas também tenham acesso. Ney, recentemente foi divulgado alguns estudos da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, onde ela trata a relação da cannabis com a Covid. E esse tratamento, usando a cannabis, acabou ajudando nos sintomas da doença, em especial a questão da inflamação pulmonar. Eu queria saber se você sabe alguma coisa sobre essa relação entre o uso da cannabis e os sintomas da Covid-19. Sei alguma coisa, Jackson. Na verdade, o CBD, tanto o CBD quanto o THC, mas nesse caso, principalmente o CBD, tem muito bons efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, né? Redução do estresse oxidativo, que são basicamente o que acontece na COVID em pacientes graves. Os pacientes que se tornam graves e têm um comprometimento pulmonar é devido à chamada inflamação ou tempestade de citocinas inflamatórias, uma tempestade de moléculas, proteínas que tem um efeito inflamatório e também um estresse oxidativo. Então a cannabis ou o CBD, os dois principalmente, né? Inclusive até outras substâncias, a cannabis não tem só canabinoides, também tem outras substâncias que a gente vai chamar de terpenoides, flavonoides. Então todas substâncias com potencial para tratamento de inflamações pulmonares ou talvez a inflamação pelo COVID, né? Veja, não estamos falando de um efeito antiviral, não sobre o vírus, coronavírus, contra o SARS-CoV-2, mas contra as consequências que o SARS-CoV-2 leva e que implica em um efeito grave, né? Alguns estudos com animais também saíram, muitos estudos, artigos de opinião, né, sobre hipótese com isso. Inclusive tem um estudo em São Paulo, acho que em Ribeirão Preto, que está testando com relação ao CBD. Nós, aqui em Foz do Iguaçu, fizemos um projeto, mandamos ao CONEP, que é o órgão que regula isso no Brasil, esses estudos com Covid, uma parceria com a Abrace, mas infelizmente não conseguimos aprovação. Tentamos 2, 3 vezes e a CONEP nos relatou que não havia evidências científicas robustas experimentais para justificar o uso da cannabis na Covid. Foi uma tentativa nossa com a Abrace, mas infelizmente a gente não conseguiu a aprovação, tentou algumas vezes e não conseguimos. Mas tem um potencial bastante grande, com um potencial, um tratamento, digamos, não específico, né? Não para o SARS-CoV-2, mas para as consequências que levam ao aumento do paciente. Então, e tem outros estudos no mundo também pipocando com relação a isso, eu acho que deve sair alguma coisa nos próximos meses. Sempre lembrando, se o pessoal curtiu o papo, você pode se inscrever no canal da Unila, pode dar um joinha, fazer seu comentário, fazer suas perguntas lá. Então, todo mundo aqui da Unila está à disposição, esperando sua inscrição e sua interação conosco.